Boa noite. Estamos aqui hoje no programa Um que me responde mais uma vez. E hoje estamos com ele, o Papa da Educação Infantil, Vital de Donê. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui falando conosco sobre a história, sobre a memória da Rede Nacional da Primeira Infância. E isso foi um pedido da UNCME para que a gente pudesse guardar as memórias da educação do nosso Brasil, tendo ideia que daqui a pouco a UNCME será a guardiã da Rede Nacional da Primeira Infância, ou seja, a diretoria executiva, a partir do ano de 2022. Tá? Hoje é dia 2/8/21 e já vamos estar com ele, com Vital de Donê. Roda a vinheta, Um que me responde. Bem, estamos de volta e agora vamos deixar aqui de enrolar um pouquinho, né? Nós convidamos o nosso querido Papa da Educação Infantil, Vital de Donê, para que pudéssemos ter aqui conosco as memórias da UNCME, as memórias da RNPI, para que a gente possa guardar isso para a posteridade e outras pessoas também possam escutar com o tempo como surgiu, como nasceu a Rede Nacional da Primeira Infância. Agora estamos com ele. Vital de Donê, boa noite. Venha para cá e nos conte a história da Rede Nacional da Primeira Infância. Bom, para entender um pouco a rede atual, vamos ver um pouquinho da história. No ano 2002, 2003, surgiu um comitê pela primeira infância. Aí, na ocasião, Osmar Terra era deputado federal, ele já tinha sido secretário de saúde do estado, ele é médico, ele já conhecia bastante a temática da criança pequena e o desenvolvimento, tanto assim que ele tinha, quando foi prefeito em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ele implantou lá um programa de tipo equipes da família, né, médico de família, mas ele sempre confiou muito em mim, me chamava muito, porque eu era, lá na Câmara dos Deputados, eu era um consultor legislativo, é uma assessoria que tem para qualificar as produções legislativas. Então, tem o setor de discursos, tem o setor de estudos e pesquisas, tem o setor de cada área especializada. Então, a área que eu estava era educação, cultura e desporto. E dentro da educação, pelo meu passado de educação infantil, e eu me dediquei mais à educação infantil e ensino fundamental. Então, tudo que se referisse à criança caía na minha mão, e, consequentemente, o meu relacionamento com ele se deu a partir daí, que então eu tinha que fazer os trabalhos para ele e tal. Então, ele sempre gostou muito das coisas que eu fazia. Então, eu também fiz parte desse comitê da primeira infância, representando a OMEP. Na ocasião, eu era da direção da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, e esse comitê estava baseado, assim, nesse conhecimento científico que estava se fazendo naqueles anos, sobre o desenvolvimento da primeira infância, a importância de cuidar com a criança num sentido integral, para que ela tivesse uma infância plena e, consequentemente, fosse seguir a trajetória da existência de forma mais realizada. Tá. Só que esse comitê foi instituído e estava muito bom, tinha umas pessoas maravilhosas, tinha umas pessoas ótimas, o Jairo Verne, se vocês conhecem, a irmã lá de Belo Horizonte, a irmã da Miriam Leitão, ela era ótima, né, era muito boa. Então, tinha uma equipe muito interessante, a Márcia Mabed e tal. Mas foi no final do governo Fernando Henrique. Então, teve um viés político, né, nesse sentido de política partidária, né? Não o comitê em si, mas o deputado que trabalhou nele e era muito amigo da Ruth Cardoso e tal, então ele
acho que e colocou lá na Casa Civil. Então, quando o Lula assumiu, esse comitê não teve mais a presença lá na Casa Civil e demorou mais 1 ano, 2, e aí não funcionou. Mas ele era muito, a proposta do comitê era bem interessante. Envolvia várias áreas. Então, quem estava apoiando financeiramente alguns estudos, viagens, reuniões desse comitê, era a Fundação Van Leer, com recursos que ela tinha posto no Instituto Promundo, que fazia parte desse comitê. Vocês conhecem o Instituto Promundo? Sim. Pois bem. Então, aí, o Leonardo Yanes, não, antes era o Gary, falou assim, pelo Promundo, vamos ressuscitar esse comitê, mas a gente viu que politicamente não ia ter muita aceitação. Então, começou a se pensar num núcleo de atendimento à primeira infância, NAP, e eram 17 organizações. A Gabriela que estava no núcleo lá no Promundo, visitou algumas universidades, alguns ministérios, conversou com algumas ONGs importantes, e as que aderiram, começamos a fazer reuniões, então. Mas pensamos no seguinte, no Brasil, nós temos centros de estudo, núcleos, movimentos, ONGs, não se trata de criar mais uma, trata-se de você inovar na forma de agir, reunindo quem atua na área. E a melhor forma que o mundo inventou para isso é a rede. Então, em vez de fazer um núcleo pela primeira infância ou uma ONG, vamos fazer uma rede, que as características da rede são horizontalidade, não tem hierarquia, não tem diretor, não tem dono, não tem horizontalidade, abertura, porque ela tem uma missão, escolhe uma missão, mas ela está aberta a qualquer participação que contribua com essa missão. Terceira característica, territorialidade. A rede é aberta. Não é paulista, não é Rio de Janeiro, não é Pernambuco. Se surgir lá em Paudalho uma organização que queira entrar na área, ela pode ser pequenininha, pode ser, mas ela tem direito, porque ela vai fazer, rede é isso. Então, quando você pensa uma rede de pesca, né, ela é uma rede que você joga aberta, né? Então, outra característica importante que a rede tem é a liberdade de ação e autonomia. Quando você tem uma ONG, ou você tem uma diretoria instituída com aquele padrão, assim, como se fosse uma pequena empresa, né, sem fim lucrativo, né, você tem um controle muito maior. Aí surgiu a ideia da rede. E começamos com 17 organizações, mas logo em seguida foi crescendo. A gente se reunia, ora lá na Câmara dos Deputados, numa salinha de diretoria que a gente conseguia, ora numa salinha da universidade, ia progredindo por aí. E aí fomos também pensando como que ela se organizaria. E pensamos que, em vez de ter um CNPJ, uma formalização, ela seria uma rede de compromissos. Cada organização tem o seu CNPJ, ou tem a sua estrutura, mas a rede é compromisso. O que une a rede, aliás, o que une as organizações são os compromissos das pessoas. Então, fizemos logo um texto chamado Carta de Compromisso, que é onde que as pessoas têm quem for se associar, assina a Carta de Compromisso. Eram 8 princípios, hoje já é um pouco maior, porque foi acrescentando. Baseado grande parte na Convenção dos Direitos da Criança da ONU, né, e na nossa Constituição, no ECA, na nossa legislação. Tá, então, a Carta de Compromisso. Aí pensamos em fazer um regimento, que é a forma como ela vai funcionar. Então, surgiu o regimento.
Isso até hoje temos assim. Hoje nós já avançou muito, nós temos 260 organizações, várias saíram porque foram extintas, ou perderam interesse, ou simplesmente pararam de se relacionar, e várias outras vão surgindo. Às vezes a gente tem uma semana que tem 4, 5, 6 pedidos de ingresso na rede. O único critério, ou 2 critérios importantes, primeiro, que é a identidade com o nosso objetivo, com a nossa missão, e segundo, que ela não tenha nenhuma atividade, nenhuma ação que tenha ido contra algum direito da criança. E também, claro, ela não tem fins comerciais, não tem fins financeiros, ela não tem partido político, não é nada religiosa, então a gente é aberto a todas essas possibilidades. E veja bem, por exemplo, a gente tem a pastoral da criança, desde o início, mas ela não fala religião ali, ela fala atendimento às famílias, né, para que elas sejam as melhores cuidadoras de seus filhos. Eu tenho a minha religião, mas na rede eu atuo como técnico, né, em primeira infância, em políticas públicas, etc. Então, outra característica importante é que, como ela é aberta, é democrática, a gente tem universidades. Claro que a gente foi atrás, nós buscamos universidades, porque é importante pensar na formação de profissionais para a primeira infância. Temos universidades, temos institutos de pesquisa, né? Por exemplo, o CIESP é o Centro Internacional de Pesquisa sobre Primeira Infância, lá do Rio, né? Tem núcleos de pesquisa, por exemplo, na Universidade de Goiás, um núcleo de pesquisa sobre educação infantil. Tem lá da USP um outro núcleo de formação de profissionais para a primeira infância. É um âmbito universitário. Assim, a Universidade de Mato Grosso do Sul, federal, né, ela que coordena os cursos, que fornece o diploma para os cursos de especialização em primeira infância que o CECIP oferece. Então, temos universidades, temos organizações comunitárias, por exemplo, em São Paulo, não foi no início, mas logo nos começos, entrou a Associação Comunitária Monte Azul. É lá numa favela de São Paulo. É uma associação pequenininha, que tem poucas pessoas trabalhando, faz um trabalho maravilhoso, mas ela tem o mesmo poder de afirmação, pela sua especificidade, pela sua experiência que trabalha com mães de favela, que o Ministério da Educação, que trabalha com políticas de educação infantil. Né? Nós não estamos fazendo hierarquia entre representantes, porque para nós a criança que é o centro, não é a atividade da organização. Então, a criança, ela recebe o olhar terno, carinhoso, profissional, competente, tanto de uma associação comunitária que trabalha com mães, quanto de um Ministério de Saúde que trabalha com aleitamento, vacina, etc. Pois bem, temos ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério, hoje se chama Cidadania, mas era o Ministério do Desenvolvimento Social, e tínhamos também a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Isso foi bem interessante, porque a gente começou a influenciar a Secretaria de Assuntos Estratégicos do país para que se pensasse o futuro do Brasil a partir de um projeto que incluísse as crianças. E lá foi o Ricardo Paes de Barros, foi o que levou para lá, né, essas discussões da primeira infância dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Depois foi degringolando, né, então começaram a nomear pessoas políticas para dirigir essa secretaria, e não se sabe o que ela fez. Então é uma secretaria que não pertence mais à rede, no sentido que não se comunica com a gente. A Secretaria de Direitos Humanos pertence também, agora com menos intensidade, porque com a Damares é mais difícil conversar. Antes era com a Maria do Rosário, que era com a Ideli Salvati, que era com ministros que tinham
assim, uma afinidade com a temática mais geral da primeira infância, mas a secretária, no tempo da Angélica Goulart, por exemplo, da Carmen Oliveira, que era a secretária nacional da primeira infância, nós tivemos coisas maravilhosas junto com a Secretaria Nacional de Direitos da Criança, e depois com a Angélica Goulart, né? Inclusive o marco legal da primeira infância, que me foi atribuída a missão de articular, de escrever, de conversar com as pessoas, de reunir ideias, de formular o projeto de lei. Eu contei muito com a contribuição da Angélica Goulart, que era a secretária nacional de Direitos da Criança, em substituição a Carmen Oliveira. Pois bem, então temos ministérios, temos associações comunitárias, universidades, temos redes. Aí vem a UNCME, vem a Undime, vem o MIEIB, vem a UMEP, várias organizações são redes, né? Portanto, se você diz assim, nós temos 260 organizações, mas se conta as diferentes UNCMEs que se articulam com a nacional, ou as diferentes secretarias de educação que se articulam com a Undime, que é membro da rede, a gente tem uma capilaridade muito grande. Bom, qual é a estrutura da rede? Então, como ela disse, ela é horizontal, então quem comanda é a Assembleia. A Assembleia é que decide, que propõe, que aprova. Claro que a Assembleia não pode se reunir com frequência, nós tínhamos sempre 2 reuniões anuais. Então, é preciso ter uma secretaria que faz o dia a dia, né, que assuma a comunicação, a convocação de reuniões, que vá atrás de recursos para financiamento. Então, a Secretaria Executiva tem esse papel administrativo que a Assembleia lhe atribui. E também pensamos em ter um conselho para preparar matérias mais pensadas para a Assembleia e para assessorar mais diretamente a Secretaria Executiva, porque ela não pode recorrer à Assembleia toda hora, que isso é uma coisa mais complexa. Então, temos o grupo, chamávamos grupo gestor, e na última reforma do regimento começou a se chamar grupo diretivo. Mas esse começou com 6, com 8, hoje são 12 membros, com mais os suplentes. Tudo isso é eleito, tanto é eleito o grupo diretivo, o grupo gestor, quanto a secretaria executiva. E tínhamos também, começaram a surgir assuntos importantes que tinha que aprofundar o conhecimento, responder a uma demanda, analisar um projeto de lei, preparar um texto para... então, pensamos na época em grupos de trabalho, mas isso 2007, 2006, 2007, 2010, 2012, etc. Foi crescendo aos tempos, né? Então, nós tínhamos um grupo de trabalho de educação infantil, um grupo de trabalho, um GT de saúde, um GT do brincar, um GT mais recente é Homens pela Primeira Infância. Vários GTs, então, surgiram assim. E, na última reforma do regimento, você pensou em... O GT não é uma coisa permanente. Ele é um tipo task force, task force, né? Uma força de tarefa, para cumprir um assunto. Terminado aquele prazo, o GT terminou, ele entregou a sua... Mas, em vez de ter grupos, o GT ser um grupo permanente, pensou-se em fazer comitês técnicos. Como tem, vamos dar um exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem lá o comitê de primeira infância, tem o comitê de gestantes e não sei o que, eles têm os comitês especializados do câncer, então nós também temos por enquanto 2 ou 3 comitês permanentes que se encarregam de pensar de forma continuada aquela temática, sem ter necessariamente uma demanda específica. Já o GT, o grupo de trabalho, ele é criado no momento para fazer uma tarefa específica. Bom,
dentro desse conjunto ainda tem alguns, eu, por exemplo, venho fazendo desde o início, dado minha experiência parlamentar no Congresso, é a advocacy, que é o relacionamento com o Congresso Nacional, porque é uma área muito importante para a primeira infância, porque ali entram projetos de lei que podem tirar direitos, podem distorcer direitos ou podem acrescentar ações importantes. Então, é preciso estar atento ao que passa no Congresso Nacional e mobilizar a rede em favor ou em desfavor de um projeto, de uma iniciativa, de uma proposta. Então, o dia que vocês tiverem oportunidade de lerem relatórios da rede, de cada secretaria executiva, vocês vão ver quantas coisas foram feitas, né? Muitas coisas foram feitas de 2007 para diante. Bom, aí uma coisa importante que surgiu também foi a ideia de a gente fazer um plano de ação, porque a gente tinha plano de educação infantil, tinha o plano de assistência social, tinha o plano nacional de educação, sempre tem um plano de saúde, mas plano de saúde, plano de assistência social são planos de 4 anos, planos de governo. O Plano Nacional de Educação 2001-2011 é um plano de longo prazo, mas ele é exclusivamente educação. Aí pensamos então o seguinte, vamos reunir as políticas e os planos e estender a duração deles para até 2022, que é o ano do bicentenário, né, da independência. Então nós queríamos que quando o Brasil se tornasse tivesse comemorando 200 anos de independência, ele tivesse um outro panorama para as nossas crianças. Então, o plano, foi concebido a ideia de fazer um plano pela primeira infância, abrangendo os planos existentes e completando aquelas áreas onde não existia plano, né? Ou aqueles temas que não estavam contemplados, né? Então, esse trabalho foi feito em rede, com grande participação, e a novidade foi escutar as crianças. A partir da escuta de crianças no Plano Nacional pela Primeira Infância, os municípios, os estados, os outros projetos começaram a escutar a criança. E hoje é uma sistemática, vamos falar assim, uma praxe, né? Não se faz mais plano para as crianças sem ouvi-las. Isso partindo daquele princípio do Loris Malaguzzi, né, da Soledade, que a criança é capaz, a criança não é um não, ela não é um vazio, não é um copo que você vai encher de conhecimento, de atitudes ou de valores. Ela eu chamo assim, ela é um geyser, ela é uma efervescência que salta do coração da terra, né, e ela está sempre no calor da sua ebulição. Então, o que nós temos é que canalizar a energia, né, que ela tem. O que nós temos é que dar chance para que ela se expresse, né, e de acordo com a linguagem dela. Então, existem técnicas adequadas para escutar as crianças, mesmo em políticas públicas. Se vocês leem aquele livrinho chamado Deixa Eu Falar, que foi o primeiro livrinho que nós fizemos contando o que as crianças trouxeram, vocês vão ver que a criança está antenada com tudo aquilo que a cerca. Ela sabe falar sobre papai, mamãe, briga, amor, ela sabe falar sobre brinquedos, sobre armas, sobre televisão, sobre polícia, sobre o que você pode imaginar que a cerca faz parte do mundo afetivo e do mundo cognitivo da criança. E ela tem algo a dizer sobre isso. E nós tivemos umas experiências tão bonitas que o Distrito Federal, por exemplo, escutou criança, eu trouxe uma moça de São Paulo para orientar aqui a formação dos profissionais que iam escutar a criança, porque ela tinha experiência nisso, o mestrado dela é escuta de criança, né? O Distrito Federal fez uma escuta tão interessante que a equipe, o Comitê Estadual Distrital da Primeira Infância, que coordenou a elaboração do plano,
resolveu colocar a contribuição da criança como capítulo número 1 do plano. O plano começa com a voz das crianças. Pois bem, então esse é um assunto que é o Plano Nacional pela Primeira Infância. Então ele foi aprovado em 2010 e até 2022. Era para a gente ter feito a revisão em 2016, por aí, 2017, na metade do caminho, mas não se fez. Então, foi feito em 2019, 2020. Em 2020, ele foi, então, acrescentou-se uma temática nova, por exemplo, as empresas e a primeira infância, o sistema de justiça e a criança, e os direitos da criança, porque em 2007, o que se sabia do setor judiciário em relação à criança? Era o despacho do juiz, a proposta do Ministério Público sobre adoção, sobre perda de pátrio poder, violência contra a criança, tinha algumas, mas eles, entre eles lá, resolviam. E o Ministério Público não era bem visto pelos secretários de educação, porque ele chegava lá, o procurador, e dizia, essa criança tem direito à creche, então eu te dou 24 horas ou 48 horas para abrir uma vaga para essa creche, para essa criança. E não tinha vaga, então começavam a encher as salas de criança. Aos poucos, o próprio Ministério Público começou a fazer debates, e a rede participou, eu mesmo fui 2 vezes para seminários no Tribunal de Justiça, lá onde tem os desembargadores, né, do Tribunal de Justiça lá de São Paulo, debatendo crianças e direitos. Né. Eles foram muito estudiosos. Hoje, nós temos aí a CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, promovendo o Pacto Nacional pela Primeira Infância, e que tem juízes, praticamente no Brasil todo, com uma sensibilidade, com uma ternura, com um olhar sensível para as características da criança. E promotores, defensores públicos e juízes estão muito afinados. Então, votamos no Plano Nacional Primeira Infância um capítulo sobre o sistema de justiça, o poder judiciário e a primeira infância. As empresas, os ODS, né, que os objetivos do milênio a gente se conhecia, mas eram um pouco afinados com a criança pequena, já os ODS estão muito mais afinados, então nós temos ali pelo menos 5 objetivos onde nós temos espaço para criança da primeira infância, então fizemos também um capítulo sobre os ODS, e depois surgiu a ideia de fazer aquele capítulo sobre o direito à beleza, né? Não como visita a um museu, mas a beleza de um prato de comida numa favela, de ter uma colher para comer uma sopinha, de ter um sorriso da mamãe ou do papai quando chega do trabalho, em vez da mão pesada, a beleza do olhar da criança contemplando uma borboleta. Então, nós procuramos mostrar que a beleza tem que pertencer à vida da criança. E aquela beleza singela, que pode estar nascendo de uma situação de dor, de sofrimento e de privação, mas que também pode sorrir. Por exemplo, um lírio, uma flor que nasce num pântano. E a gente admira até mais porque ela nasceu no pântano do que se ela tivesse nascido num jardim. Então, essa beleza nós procuramos colocar no capítulo. Então, o Plano Nacional foi atualizado com as novas políticas, com os novos programas, e, sobretudo, com o Marco Legal da Primeira Infância, né, que trouxe contribuições importantíssimas que a gente procurou, em todos os capítulos, incorporar essas contribuições do Marco Legal da Primeira Infância. Então, o projeto, o plano foi atualizado, ampliado, né, e estendido o prazo até 2030, e aí ele coincide com o término dos ODS. Nós conseguimos fazer o lançamento desse plano, inclusive com a participação do Conanda, na época era a Iolete, né, que era como é que chama? A presidente do Conanda, né? Hoje não chama presidente não, acho que chama coordenador, né?
né? Então, e aí o plano, então, está aprovado. Agora, tem um projeto de lei, isso é importante vocês anotarem, tem uma minuta de projeto de lei que foi preparado pela deputada Leandre, a assessoria dela, para que, sugerindo ao governo que encaminhe o Plano Nacional Primeira Infância ao Congresso para ser aprovado por lei. Essa é a intenção da rede desde o primeiro plano de 2010. Vou explicar para vocês por que não tramitou pelo Congresso o plano aprovado em 2010. Pelo seguinte: o plano foi lançado numa Assembleia em dezembro de 2010. Aí, nós já estávamos, o CONANDA é membro da rede, e eu já tinha enviado para eles os textos do plano para eles irem analisando. Ele tem um comitê técnico de políticas públicas, né? E esse comitê técnico de políticas públicas já estava analisando o plano. Aí, quando fizemos o lançamento, nós pedimos ao CONANDA, então, vamos botar em votação. Foi, claro, é uma história bem interessante, de muita negociação, de muita conversa. Me tornei amigo do então presidente do CONANDA, ele era do Instituto Marista, a gente tinha um bom diálogo, e ele colocou na pauta em dezembro de 2010, e a Carmen Oliveira foi participar. Ela era da Secretaria Nacional da Criança, dos Direitos da Criança, da Secretaria de Direitos Humanos, e foi aprovado por unanimidade. E aí a Maria do Rosário tinha sido escolhida pela Dilma para ser a ministra dos Direitos Humanos. E ela foi para essa reunião do CONANDA e perguntou, porque a Maria do Rosário também é muito minha amiga, e ela sempre conta com meus trabalhos na parte da criança e do adolescente, no Congresso, né? Sempre assessorei muito a ela nas pautas de criança e adolescente. Aí ela perguntou: e o Plano Nacional foi aprovado? Aí disseram: foi aprovado por unanimidade. Ah, mas isso é maravilhoso, vamos fazer um aplauso de pé. Então, ela logo me chamou, disse: olha, começo de janeiro, vai lá no meu gabinete, já ela ia assumir em janeiro, né? Vamos fazer um plano para implementar o PNPI. Aí não tinha como eu chegar e dizer para a rede: olha, rede, não, Maria do Rosário, não vai implementar ainda, vai ter que primeiro passar pelo Congresso, porque nós íamos perder um ano com isso. E ela estava já disposta, porque nós queremos aqui, bom. Então, começou, ela inclusive reuniu os ministérios, 17 ministérios faziam parte lá do Complexo dos Direitos Humanos, para cada um identificar o que dentro do Plano Nacional Primeira Infância tinha a ver com o seu ministério. Deu andamento. Depois ela saiu do ministério, com a Ideli já não foi tão fácil, assim, a conversa e tal, e depois nós praticamente fomos negociando com os ministérios separadamente as ações que o plano contém para levar à frente. Tivemos bons trabalhos no tempo da Rita Coelho no MEC, com o Ministério da Cidadania, com a Angélica Goulart, com a Angélica Campelo, com o Ministério dos Direitos Humanos, lá com a Angélica também, essa Goulart, algumas atividades de escuta de criança, numa Conferência Nacional de Conferência Nacional de Direitos Humanos. Então, teve vários projetos em conjunto com o governo. Mas não foi aprovado pelo Congresso. Então, não é uma lei que aprova o Plano Nacional pela Primeira Infância, coisa que o PNE tem a lei, né? Pois bem. Então, a Leandre, deputada Leandre, que é presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, que também é membro da rede, disse: olha, vamos tramitar por aqui, a gente segura a barra aqui para ele ser aprovado. E então, estamos negociando com a Luciana, que é a secretária nacional de atenção à primeira infância do Ministério de Cidadania, ela negociar no governo e encaminhar um projeto de lei para aprovação do plano pelo Congresso. Bem, mas então, aí estamos conversando com ela, a gente fazer uma revisão da minuta de projeto de lei e para eles encaminharem. E então é isso. Agora, a rede
cresceu muito, Luiz Carlos, a rede cresceu muito no conhecimento das pessoas, das organizações, então ela é sempre convidada para eventos, querem que esteja na mesa jornalista, articulista, pesquisadores, organizações que vão fazer alguns trabalhos, chamam a rede. Então, a rede, ela tem hoje um campo muito grande, é muito solicitada, e aí que está a vantagem, porque nós temos gente de qualquer especialidade que tu pode imaginar que interessa a criança. Tem gente que trabalha com teatro para bebês, tem gente que trabalha com pais sobre primeira infância. Tem uma organização com 2 pessoas maravilhosas, chamada United Way, que trabalha com empresários, para sensibilizá-los para o assunto direitos do trabalhador, da trabalhadora. Temos gente que trabalha com arte, com educação infantil, com saúde, com mãe adolescente. Temos gente que trabalha a temática da violência contra a criança. Pois bem, então, essa diversidade de organizações e de especialidades permite com que a rede nunca negue uma solicitação de uma análise, de um parecer, ou de uma presença, de uma fala, porque a gente vai indicando, né, pessoas especializadas para cuidar disso ou daquilo. Né? Então, essa é uma coisa interessante. Outra coisa, porque eu já falei demais, eu queria dizer uma coisa que eu escrevi quando vocês se propuseram a candidatura de secretaria executiva. Eu escrevi uma mensagem na Rede Nacional Primeira Infância, na rede dos e-mails, dizendo o seguinte: cada secretaria executiva contribui com a rede toda, levando a sua especialidade, a sua expertise, o seu DNA. Então, nós tivemos, a primeira foi o Promundo, que tinha aquela experiência inicial de organização do comitê e do que seria o núcleo, e surgiu a rede. Foi na gestão do Promundo que fizemos o Plano Nacional Primeira Infância. Então, mas o Promundo trabalha bastante com o tema da violência contra a criança e também os assuntos de paternidade. Tá. Depois foi a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, que tem a temática mais de educação. Aí depois, a terceira foi a Avante, que tem toda uma experiência de mobilização, educação e mobilização social. Depois veio o IFAM, que tem muita experiência com municípios, trabalhar com as temáticas da violência e a periferias e municípios. Depois veio o CECIP, que é experiência em comunicação e imagem popular. Agora a ANDE, com a experiência de comunicação. E agora chegou, então, ao DNA da UNCME, que tem uma característica que as outras não tinham, que é a capilaridade em todo o território nacional. Vocês vão conseguir levar a mensagem da rede para todos os municípios. Eu vejo isso, Soledade, no Maranhão, que lá tem o Emerson. O Emerson faz seminários com 80%, 90% dos municípios. Eu já participei de 2 que ele organizou. Ele é o presidente da UNCME Maranhão, o Emerson Araújo. Então, imagino isso nos outros estados. Então, a gente vai... Porque hoje, uma coisa que eu vou contar a vocês, assim, que é a minha sensação. A gente tem que trabalhar de baixo para cima. De cima para baixo, o governo federal, por enquanto, está nebuloso. Apesar dos discursos, né? Hoje, não sei se vocês participaram da abertura do mês da primeira infância, do Ministério da Cidadania. Então, os ministros estavam lá. Né? É um discurso. Mas entre o discurso e a convicção, e o engajamento, e o compromisso, tem uma distância maior do que entre o céu e a terra. Né? Então,
o governo federal, a gente não tem tido a mesma forma, a mesma receptividade, o mesmo interesse pelos assuntos da criança pequena, como teve nos governos passados. Eles cortaram, não acabou com o Brasil Carinhoso, que atendia crianças na creche, né, das famílias do Bolsa Família, davam 50% a mais para o prefeito por vaga de criança do Bolsa Família em creche, dava suplementação de 30% para a alimentação escolar dessas crianças, assegurava aqueles remédios especiais de vitaminas e etc. Acabaram. O Pró-Infância tinha problemas, mas a gente tem que resolver os problemas, não parar o programa. Né? Então, a gente vê que uma coisa é o discurso e outra coisa é o que realmente... Então, a minha percepção é a seguinte: os municípios podem fazer uma grande mudança no panorama do olhar, da atenção, do interesse pela criança pequena. E o caminho para chegar a isso, eu acho, o instrumento é a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Por quê? Porque é assim, vamos reunir quem entende de criança aqui e formar um comitê. Vamos conversar sobre criança, cada um traz a sua contribuição, cada um traz o seu olhar, o da saúde, a da assistência, da educação, da proteção contra a violência, apoio à família. Vamos reunir a organização da sociedade e do governo municipal e mais Ministério Público, mais o vereador que tenha sensibilidade para isso, e vamos conversar sobre as crianças do nosso município. Se vocês conseguirem fazer avançar planos municipais, vocês vão causar uma revolução no país em relação à primeira infância, porque o município que elaborou com consciência, com participação, com escuta de criança, e aprovou o plano pela Câmara de Vereadores, ele muda a sua cara. Né? Passa a ser um plano da sociedade, um plano do Estado, plano de Estado, e não o plano dessa gestão do atual prefeito, atual prefeita. E aí tem continuidade. O comitê, ele é suprapartidário, ele tem ONG participando, e o assunto criança ali é muito cotidiano, é muito presente, são as famílias, são os professores, são os profissionais da saúde, que estão ali direto, né? Então, as reportagens que vão sair na rádio local, no jornalzinho ali do município, ora, vão botando o tema criança no município, ali no cotidiano da vida das pessoas, e isso vai causar essa mudança muito grande. Ele é flexível, porque agora, por exemplo, está sendo feita uma avaliação da rede, né, então tem a possibilidade de modificação. Não modificação muito profunda, porque ele acabou de ser lançado, ele está fazendo a sua experiência, mas ele pode ser enriquecido com essa temática. Eu acho até bem interessante que tenha lá uma caixinha, né, uma janela, em que seria esses temas candentes, né, do Plano Nacional Primeira Infância. Agora, ele vai ter lá a avaliação do marco legal da primeira infância, e a avaliação do Plano Nacional e de pelo menos 120 planos municipais. Avaliação. Ele tem questionário, vai acompanhar e tal. Então, tem já previsto na sua estrutura a informação sobre os planos da primeira infância. Mas é flexível, vocês podem, a Diana e a Thaís são as duas técnicas que montaram, demoraram uns 2 anos, pesquisando todos os observatórios de vários países, conversaram com muita gente, fizeram um trabalho muito interessante. Eles tinham já experiência no governo Dilma, assim, nessa parte de acompanhamento de planos e tal, então, mas o Plano Observatório, que eu acho que uma contribuição importante, o Luiz também já falou sobre isso, né, uma contribuição importante que ele está trazendo é dados atualizados, município por município.
em várias áreas, coisa que eu vou escrever um artigo, aí eu entro no site do IBGE, mas não me dá aquele dado, ou eu comparo com o INEP, não é igual, aí eu não sei por que é diferente, a idade é diferente, aí eu vou no DataSUS, eu tenho que pesquisar em várias fontes, e fico sempre naquele, se eu quero fazer uma radiografia mais ampla do município, eu já não tenho, às vezes, a fonte. E ali, então, ele possibilita o município, em vez de ele fazer suas pesquisas, ou fazer seus levantamentos, ou sair procurando dados, ele pode entrar no observatório e ele tem, pelo menos preliminarmente, uma radiografia bastante séria e bem atualizada, né? Muito bem, quero agradecer imensamente a você, Vital Didonê, por estar conosco aqui neste dia, tá? Para que a gente pudesse conhecer um pouquinho da Rede Nacional da Primeira Infância. Né? De coração a gente agradece essa história fantástica que você contou, como nasceu. Na verdade, é um verdadeiro histórico que nós estamos acompanhando aqui, né, nesse que me responde. Muito obrigado a você por ter estado conosco aqui. De coração nós agradecemos. E esta memória da RNPI, guardada pela UNCM Nacional, estará à disposição de todos vocês no canal da UNCM Nacional Oficial e também na TV UNCM. Não deixem de se inscrever, deixar seu like, compartilhar muito para que outras pessoas possam conhecer a história da educação infantil do nosso Brasil com o nosso querido Vital Didonê. Tchau, até a próxima, no próximo que me responde.